Olá, pessoal. A ideia de hoje é comentar um pouquinho sobre a ergonomia do BRRP e as vantagens de ter um sistema SaaS e um sistema web. Entre elas, a flexibilidade de você poder acessar de qualquer lugar, não importa o lugar que você esteja, você consegue ter a informação certa, no momento certo. O BRRP é um sistema 100% responsivo, portanto, qualquer dispositivo móvel ele vai funcionar perfeitamente. E a grande vantagem do BRP é a parte de conectividade dele. Então, a versão 6 traz com ela a possibilidade de a gente conectar a dispositivos, conectar a lojas virtuais, disponibilidade para o cliente em tempo real das informações e conectividade a múltiplos sistemas, a múltiplas ferramentas, a múltiplas disponibilidades de informações. Bom, vamos lá um pouquinho, vamos falar um pouquinho da versão 6. Quando a gente acessa o BRP, vou usar uma base teste que está no ar. Uma das grandes vantagens do BRP é tradução em 3 idiomas, então inglês, espanhol e português. O sistema, eu tenho toda uma parte que eu posso selecionar perfis de acesso nele. Esses perfis me permitem, por exemplo, liberar determinadas funções, determinados processos, determinadas telas ou determinados campos ao usuário, ou até mesmo bloquear para que determinados campos um enxergue ou não, ou um possa editar, o outro não, ou até mesmo um registro. Bom, eu vou logar com um perfil do superusuário, nessa primeira apresentação. E quando a gente abre o BRRP, a gente tem dentro do BR a parte inicial um grande dashboard. E esse dashboard inicial eu posso configurar desde métricas de desempenho, KPIs ou KRIs, ou até mesmo, tá, quando utilizado a parte CRM, disponibilizar aqui todas as minhas tarefas que estão pendentes comigo, ou que eu demandei de alguém, ou uma agenda e me mostra um timeline do que está acontecendo. As consultas rápidas de todos os principais pontos do sistema, então desde uma parte de consulta contábil, a uma parte de consulta de produto, depois eu vou entrar na consulta para a gente discutir um pouquinho, ou até mesmo verificar indicadores de atividades. E, por exemplo, aqui eu deixei configurado que são pedidos em aberto, eu não tenho nenhum pedido em aberto, e leads que eu estou trabalhando. Então, por exemplo, aqui eu deixei uma lead pré-cadastrada para a gente poder visualizar, para a gente entender que eu consigo, então, ter uma métrica, uma atividade, ou uma atividade de desempenho determinado, isso é configurável. Então, por exemplo, se eu hoje acesso um indicador de atividade, eu consigo, não sendo tão técnico, mas com um pouquinho de conhecimento técnico, eu conseguiria vir e configurar ou um indicador de desempenho, que é esse aqui, um KRI ou um KPI, ou um indicador de atividade, como eu posso verificar nessa outra tela, verificar esse cara rapidamente. Eu posso vir e falar qual é a fonte, ou qual a cor que eu quero dele, qual é a tabela que eu vou usar, e aqui é um pouquinho mais técnico, mas eu poderia colocar a parte de condicionais, né, para poder verificar. Qual a janela que ele vai me remeter, se mostra o login ou não, e assim por diante. Então, qual é a vantagem disso aqui? Numa primeira tela do sistema, eu consigo rapidamente ter as principais informações que eu preciso e, de uma forma, uma administração visual, que a gente chama, ter os principais indicadores que está acontecendo na minha empresa. Além disso, eu consigo deixar habilitado a aba para mim ver os principais, os itens favoritos que eu trabalho e os últimos recentes que eu trabalhei na minha tela. Mesma coisa na lateral, que todo campo do sistema, toda a tela do sistema tem um help, e ele me aparece aqui, consequentemente, ou eu posso trabalhar com a minha tela cheia, ocultando esse cara. Essa tela, eu tenho vários gadgets, e cada quadradinho desse a gente chama de gadget, e eu posso defini-los em determinadas telas e trabalhar com eles ou não. Então, por exemplo, não me interessa, por exemplo, enxergar a minha atividade de desempenho aqui, e eu consigo tirar esse cara e não enxergar. Nessa tela principal também, eu consigo, por exemplo, chamar outros sistemas webs ou páginas, ou até mesmo, por exemplo, trabalhar com informações do Google AdWords aqui dentro, Google Analytics, ou de BI. Então, por exemplo, eu fiz uma página onde está tomando informações do meu sistema, é um BI que está no Metabase, por exemplo, ou Power BI, não importa qual, clique, e aqui dentro, na hora que o cara loga, eu já consigo trabalhar automaticamente dentro dele para verificar as informações. Esse painel inicial, esses gadgets iniciais, eles estão por usuários ou por perfil, e eu consigo, dentro desse trabalho, em definindo quem pode ou não enxergar esses caras aqui. Então, aqui eu tenho todas as preferências de cada painel, e aqui dentro eu consigo vir definindo quem consegue enxergar esses painéis ou não. Então, por exemplo, no determinado painel, quais são os painéis que a gente está vendo lá, se estão livres de ou não, por exemplo, e eu consigo definir aqui embaixo quem enxerga esse conteúdo do painel, ou um usuário,
ou um perfil, ou ambos. Então, por exemplo, uma página que está exposta com informações do meu BI, eu conseguiria definir que determinados usuários enxerguem, ou até mesmo um determinado perfil enxergue, e aí não precisando limitar o usuário. Além disso, a página inicial do BRRP, com todas essas informações, me possibilita ainda os avisos que eu tenho. Então, aqui, avisos podem ser desde um relatório que foi agendado e executado e ele me enviou, ou até mesmo poderia ser uma solicitação, um item de CRM, por exemplo, aqui, quais estão pendentes comigo, um exemplo nessa base de teste, um atendimento a cliente, ou até mesmo aqui, por exemplo, uma atividade de fluxo de trabalho. Por exemplo, eu queria que todos os pedidos, quando a margem minha fosse menor que 20%, eu aprovasse, ou até mesmo eu aprovasse mais um segundo aprovador, ou um pedido que foi digitado por um representante externo, eu queria que passasse, eu quero que passe por uma revisão do meu time comercial interno. Então, eu consigo, na minha tela inicial, saber todas as informações que eu tenho, por exemplo, no CRM, minhas principais consultas, e meus QRIs, que a gente viu anteriormente, ou KPIs, e também os principais pontos do sistema, desde o indicador de atividade, meus avisos, um aviso, por exemplo, pode ser um boleto cancelado, uma nota cancelada, quais são os itens de solicitação, o CRM nosso, o CRM passivo e ativo, então é um 360 que a gente chama, então poderia ser uma ligação minha para uma lead, poderia ser uma ligação de suporte, o sistema de suporte todo da DevCoff controlado pelo BRIP, pela parte CRM, ou, por exemplo, poderia ser uma solicitação de férias, uma solicitação de reembolso de viagem, assim por diante. E documentos não processados são documentos que eu comecei a fazer no sistema e não dei andamento neles. Por exemplo, um pedido de venda eu comecei a digitar, tocou o telefone e eu me perdi, esqueci, e aí eu tenho quais são os documentos que eu comecei a fazer e não dei andamento neles. Ainda falando sobre tela inicial do BRRP, a gente tem, por exemplo, nas consultas e nas principais telas do BRRP, a gente chama de semaforização. Então, um produto verde é um produto ativo, eu posso ter produtos amarelos, são produtos suspensos e assim por diante. E isso me dá, de uma forma rápida, quais são as informações que eu tenho em tempo real e classificadas por cor. Facilita muito, por exemplo, no dia a dia. Eu vou pegar a tela de lead para a gente dar uma olhada. Por exemplo, na tela de lead eu poderia ter uma lead que está nova, uma lead que recém chegou e nem classificada está ainda, está em branco, uma lead que estou trabalhando, então está amarelo, ou, por exemplo, uma lead que está em verde, então ativa, ou uma lead que está, por exemplo, convertida, que está em teste. Então, qual é o objetivo disso? O objetivo é você saber, de uma forma rápida, o que está acontecendo com um produto, com um parceiro ou com uma lead em todas as telas do sistema. Além disso, ainda falando sobre o ERP e sobre a parte de UI do sistema, toda a tela do sistema eu vou ter a mesma ergonomia. Então, por exemplo, se eu abrir uma tela de ordem de venda, que eu estou abrindo agora aqui para a gente ver, eu tenho a mesma barra de ferramentas e o conceito de abas, eu posso trabalhar com múltiplas abas, não preciso fechar uma aba para trabalhar com outra, isso dá uma flexibilidade, uma otimização do trabalho muito grande, ou mesmo eu posso, por exemplo, abrir uma aba do parceiro de negócio, vocês podem estar percebendo, eu estou procurando lá em cima pelo nome, e ele já está me procurando, trazendo quais são os itens. Então, se eu abrir uma tela do parceiro de negócio aqui, eu também tenho o mesmo conceito, onde a gente enxerga a mesma aba. Então, basicamente, eu consigo atualizar registros, caso de algum conflito de concorrência, tem um help do sistema, eu consigo ver, adicionar um registro novo, copiar um registro adicionando um novo, deletar desde que não tenha nenhuma informação relacional, salvar, verificar, por exemplo, pesquisar. Então, todos os campos do sistema que são texto, eu posso pesquisar desta forma. Então, por exemplo, percentual Bruno, ele vai me pesquisar tudo que tem Bruno em qualquer parte do texto. Ou, se eu pesquisasse, por exemplo, Bruno percentual, começa com Bruno e tem qualquer coisa depois. Ou até mesmo poderia um percentual no começo e no final Bruno, ou seja, que tenha qualquer coisa antes e que termine por Bruno. Então, todo o campo eu posso pesquisar dessa forma, com o texto. Quando ter um campo numérico, ele me permite, por exemplo, um campo de numérico, me permite pesquisar de D até, e quando um campo data, a mesma coisa. Então, vantagens disso, uma revisão cadastral, eu consigo, por exemplo, aqui data de admissão, eu consigo pesquisar ID até. Vantagem que me dá uma flexibilidade para pesquisa muito grande. Além disso, eu posso construir pesquisas avançadas, com condicionais e ou, assim por diante, ou se não, com dentro de parênteses, e salvá-las. Então, me permite ter pesquisas pré-determinadas, facilita muito no dia a dia do trabalho. Exemplo disso, eu quero saber todos os clientes ativos fornecedores. Eu posso deixar uma consulta salva,
ao invés de eu ter que fazer. Então, aqui eu poderia pegar lá todos os clientes que são do tipo, então, cliente igual assim, eu construí uma condicional, são 24, que está aqui, e eu também poderia fazer, que além disso, então, cliente que esteja aqui, cliente que seja um parceiro que seja igual a cliente, e que esteja ativo igual assim. E poderia salvar clientes ativos. Quando eu salvo, eu posso ter essa pesquisa usada em outro momento. Então, por exemplo, se eu fechar essa tela do parceiro de negócio agora, que eu estou aqui, e voltar na mesma tela, por exemplo, eu poderia rapidamente, eu quero saber meus clientes que estão ativos, ok, eu tenho a consulta salva, ele já constrói ela para mim aqui, e automaticamente eu tenho meus clientes internos. São 23 clientes. Um outro ponto, estou na tela do BRP, imagine que eu não tenho um relatório pré-feito ou disponível no BRP, pois são mais de 200 relatórios, de cubos e relatórios pré-formatados, eu posso compor relatórios em tempo real. Então, do mesmo jeito que eu apliquei o filtro aqui, eu posso aplicar nessa ferramenta de relatório. Ele me pergunta se eu quero exibir todas as linhas ou não. Eu vou colocar que eu quero exibir, por exemplo, somente essa linha por enquanto, e quero criar uma visão de relatório novo. Então, ele vai abrir essa tela para mim, e eu, por exemplo, aqui eu quero que ele coloque quais campos em telas. Quando eu clico na minha varinha mágica, que a gente chama de varinha mágica, mas é uma ferramenta que permite selecionar campos, eu quero que ele apresenta para mim chave de busca, o representante de vendas, por exemplo, qual é o grupo de parceiros de negócio desse item aqui. Eu quero que ele apresenta se ele é representante ou não, e qual é o nome dele, e qual é o limite de crédito. Então, eu quero colocar qual é o limite de crédito desse cliente. O segundo ponto, vou colocar também o nome do representante para ficar mais fácil, o nome do parceiro, né? Vou selecionar aqui. Eu quero que a minha ordem que apareça seja primeiro a chave de busca, depois o nome desse representante, depois qual é o grupo de parceiro, se ele é representante ou não e qual é o representante e o limite de crédito dele. Quero que classifica esse cara, por exemplo, por grupo de parceiro, que eu tinha selecionado agora há pouco. Então, eu vim aqui selecionar grupo de parceiro. E quero, por exemplo, que agrupe então eu quero que classifique por grupo de parceiro. E quero que agrupe, por exemplo, por esse mesmo cliente, por esse critério de agrupamento, e que some meu limite de crédito. Então, na hora que eu rodo essa visão de relatório, ele recompôs o relatório para mim, então falando que eu tenho um cliente padrão e esse é o limite de crédito. Eu quero salvar essa visão de relatório para que eu possa usar novamente depois, então, novamente em outras situações. Vamos salvar aqui, por exemplo, como PN versus limite de crédito. Então, qual é a vantagem disso aqui? Quando eu rodei a primeira vez o relatório, eu falei que eu queria somente dessa linha que está selecionada na minha tela. Agora eu vou mandar ele rodar de todos os parceiros de negócio que estão filtrados na minha tela. Então, quando eu rodar esse relatório aqui, falar que eu quero ver ele em HTML, repara que eu tenho uma visão anterior, mas eu quero ver a visão que eu acabei de criar. Então, eu posso selecionar essa visão e automaticamente eu tenho todas as informações aqui. Poderia ter feito diferente. Na hora que eu estou selecionando, já selecionar minha visão. Então, eu quero que já abra na minha visão e mostre todos os clientes. Então, repara que eu posso ter todos de uma forma rápida. Eu posso visualizar aberto, ou seja, linear, ou agrupado. Então, eu consigo ter toda a informação certinha aqui. E, ao mesmo tempo, eu posso também exportar para diversos formatos, entre eles, todos que estão aqui, por exemplo, em Excel, e visualizar a minha informação que está nesse mesmo formato dentro do Excel. Qual é o ponto importante aqui? Essa informação vai plana para o Excel. Não vou ter dificuldade nenhuma em trabalhar com essa informação no Excel, como em alguns relatórios que às vezes formata e tem dificuldade na hora de usar. Não, a informação vai limpinha, sem nenhuma dificuldade. Daqui mesmo eu poderia mandar por e-mail essa informação para o meu cliente, ele já vai fazer, ou mesmo arquivar uma visão no relatório. Então, eu arquivei essa visão, porque no dia que eu analisei, esse era o cenário. Então, passado um tempo, eu poderia vir rapidamente aqui e ver quais são as visões que eu tenho armazenadas na minha informação, que é, por exemplo, essa visão que está aqui, é a visão que eu tinha salvo naquela hora. Bom, além disso, ainda na barra, eu consigo ter relatórios por exemplo, pré-analisados. Por exemplo, eu poderia ver na informação financeira desse cliente. Nesse caso aqui, por exemplo, eu tenho um relatório pré-formatado. Aqui eu tenho a posição financeira dele, com todas as informações, os principais drivers de gestão
desse cliente, desse parceiro de negócio, no caso, né? E também conseguiria travar um registro para que só eu pudesse enxergar. E aqui uma das coisas mais fantásticas que eu acho no BRRP, toda tela a gente tem um negócio chamado Zoom. Então, cada tela que eu estou, eu consigo visualizar quais são os dados, ou seja, para baixo, num conceito de drill down, que esse registro me permite. Então, por exemplo, no parceiro de negócio, esse parceiro de negócio aqui eu tenho faturas, duas, tenho ordens de venda, tenho usuários, tenho contatos. Quando eu clico na minha fatura, automaticamente ele me leva para lá e eu consigo enxergar todas as faturas que esse cliente tem, duas. Todo o campo do BRRP que tem o sublinhado é um campo que a gente chama de zoom. Então, do mesmo jeito que eu cliquei lá e vim para o parceiro, né, para a fatura, eu poderia clicar aqui e voltar ao parceiro do negócio, que é o que eu acabei de fazer. Além disso, repare que as telas são exatamente iguais, a barra de ferramentas, né? E eu estou usando várias abas ao mesmo tempo. Além disso daqui, na fatura, eu consigo ter um próximo zoom, por exemplo, e verificar que essa fatura está ligada a uma ordem de venda. Além disso, na mesma tela, eu poderia ver fluxos de aprovação, se tem necessidade, não está configurado. Abrir uma solicitação para o CRM, ou o que for. Trabalhar com vínculos, ou seja, processos específicos para esse cadastro. Ou mesmo exportar o cadastro inteiro, se eu tenho permissão, para todas as abas para Excel, ou para um zip, ou para um CSV. E a mesma coisa, por exemplo, reimportar. Quando é útil isso? Eu tenho que mexer em todos os parceiros de negócio, por exemplo, eu quero colocar um novo grupo. Eu tenho 1000 parceiros, vou fazer na mão um a um. Poderia exportar uma planilha, pôr no Excel e reimportar essa planilha. Então, essa é uma das grandes vantagens do BRRP. Quando você aprende o conceito de uma tela, você consegue visualizar todas as outras. E essa é a grande vantagem de você ter um sistema web que ele está disponível em qualquer lugar, a informação em tempo real, e um sistema web que permite uma coesão nos dados que você consegue analisar diversas informações e elas todas confiáveis. Bom, obrigado, pessoal. Esse é o primeiro vídeo. Em breve terão outros.